Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Opinião Sem Censura. Hoje nós vamos ter uma resenha boa, né? Porque realmente o Brasil não é para amadores. E nessa resenha de hoje, eu convidei algumas pessoas ilustres, que meus amigos, para a gente debater alguns assuntos. Estou aqui com a Maria Laura Milhomens, ela é advogada da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Boa noite, Maria Laura. Boa noite, Revolta. Boa noite. Boa noite. Também aqui com meu amigo Vinícius Rosa. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Carlão. Boa noite, Maria Laura. Boa noite, Brenda. Boa noite, equipe produção. Estamos aí, né? Depois de um tempão, estamos de volta aí pra bater aquele papo. Estamos de volta, né? Faz tempo que você não vem, né, Vini? Faz tempo, né? Faz tempo que a Laura também não vem, né, Laura? Minha filha é pequena e fica difícil, né? É. Mas agora já tá começando a série. E pela primeira vez aqui no programa, Brenda Baroni, que eu achei nas redes sociais, tirando onda da esquerda. Com certeza. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos. Vinícius, Laura, Carlos e o pessoal, a equipe. Antes de começar a colocar as pautas, e aí, o que vocês acham como está o nosso país? Laura, quer começar com a gente? Fala, Laura. O Brasil não é para amadores, não. hein? O Brasil é um país onde, assim, se faltar Rivotril, você não sobrevive. Porque, assim, é como eu já tinha comentado antes, cada dia que você acorda, você tem um carrossel de emoções. Primeiro, eu já falei, você agradece a Deus porque acordou, depois você pergunta a ele por quê? Por quê? Por que que eu tô vendo isso aqui? Tem hora que parece que você tá vivendo um filme de comédia mexicana, sei lá. Não sei, eu não entendi a piada. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Sabe aqueles filmes de baixo orçamento? Baixo orçamento? Tá aparecendo o Brasil. Filme de baixo orçamento. Não, lembra também, tinha uma série muito famosa na década de 70, né? Ainda, que era Twilight Zone, né? Então, tinha aquela musiquinha... Então, todas as coisas esquisitas aconteciam, né, nos episódios. É mais ou menos isso que a gente está vivendo, né? Exatamente. Porque, vou te contar, só os participantes, né, já levam essa sensação, que nós estamos vivendo numa zona... Brenda, o Brasil está te dando bastante conteúdo, né? Bastante. Eu confesso que eu parei um pouco quando teve as eleições ano passado. Eu dei uma pausa, que eu fiquei um pouco de luto pelo Brasil, sabe? Eu fiquei bastante chateada, porque foi bastante difícil admitir que a gente ia ter um retrocesso desse, ia acontecer, que nem está acontecendo agora, empresa fantasma, com milhões destinados ao ministério, ministra tendo atitudes racistas, xenofóbicas, enfim, tudo isso que acusaram a gente, né, de fazer, e a gente nunca fez. E o silêncio total. Mas ninguém fala nada, né? Então, assim, só que agora a coisa está numa proporção de novo que não tem como ficar calado. Eu não aguento. Eu sou daquelas que discuto. Meu marido até briga comigo. Fala, você tá brigando com quem agora? Tá com minha esposa também. Eu tô no computador. Ela escuta digitando, ela fala assim, você está brigando com quem? Não, ele falou que é o jeito de escrever é diferente. Acho que é isso. A gente respira mais forte. Aí ele falou, para, que você vai ter um troço daqui a pouco. Não cansa de brigar. Fica quieto, senão eu perco. Ele fica quieto, senão eu perco a linha de raciocínio. Agora que agora que eu tô indo. E aí agora eu resolvi que eu dou risada. Porque tem que dar risada. Eles quiseram, 60 milhões quiseram que tivesse essa palhaçada. Então vamos viver a palhaçada que eles quiseram. Isso que você falou, a gente dá risada, a tática lá no meu serviço agora é essa. Eu chego boa noite a todos. É um orgulho vir trabalhar para bancar as viagens do meu presidente. Lógico. Aí os esquerdistas chamam, vai começar o calão. E eu começo e falo assim,
trabalhar para bancar as viagens do presidente. Olha, eu fico feliz de pagar 3 dias e meio pro meu sindicato, pô, porque o meu presidente é o melhor presidente do Brasil, que o Brasil já teve. Aí os esquerdistas começam, né? Porque eles não podem reclamar. É. É bacana. Voltaram a ser cobrados compulsoriamente. Inclusive, vai ter cobrança retroativa, pelo que eu tô Eu vi ouvindo, isso né? hoje. É. Ai, ai. Imagina, não 4 pode. anos de cobrança Mas acho retroativa. que não Não, pode. Mas acho que é... Ah, mas com o Não. STF que nós Como assim não pode, Vinícius? Que não pode Quem é nesse você? país? Quem é você pra dizer que não pode? E aí, Vini? É, em algumas O categorias, que né? você tem como base pra isso? Pra dizer isso. Não Que vejo. Não, hoje em dia minhas, tem- as minhas orações se reduziram a 2 palavras ultimamente. Volta a Jesus, porque... Olha, Me ajuda. Me meu, ajuda também. É complicado. vamos assim, poxa, você chegando pra uma pessoa na rua e fala assim, meu, tu sabia que eu conheço uma pessoa que é genuinamente homem, mas se diz trans mulher, mas é lésbica, casada com mulher. Já que tu puxou Aí, assunto... não, se tu falar com uma pessoa normal na rua, o que ela vai falar? Isso não Onde é existe. isso? Não, escuta, você tá bem? Ô, Você tá bem? Você meu tomou amigo hoje? Max, Você tomou seus coloca- remédios ele já hoje? puxou O que tinha no Coloca. café? Os seus remédios hoje? a primeira pauta. Aí fala, só que eu conheço Olha só. que legisla pra nós. Duda Salabert, a mulher trans que é lésbica. Piada. Fala pra Não, mim, é Brenda. piada mesmo. Não, eu Brenda. acho... Meu Deus. Que isso, Olha. Brenda? É casada. Então, é Casado. que quando foi Eu não sei mais como conveniente... falar, sabe? É que quando foi conveniente, ela voltou a ser homem. Para poder gerar essa criança, ela teve que dar um passo para trás. Porque para poder gerar essa criança, ela tinha que ser homem novamente. Então, e casou. Faz 11 e casou. anos que tá casado. E casou, e ela só que queriam filhos. E ele era homem e ela, no fundo, era mulher. Porque, no fundo, o que prevaleceu? A masculinidade. É lógico. A biológica, como é que chama? A pessoa biológica que Sim. prevaleceu. E ele é um homem. Ele parou de tomar hormônio, ele conseguiu conceder um filho. Exatamente. Entendeu? E aí depois quis voltar. Eu, quando eu vi isso No daí... entanto que a criança tem 2 mães. Duas mães. É, 2 Eu mães. tenho pena dessa criança. Meu Deus São do céu. 2 mães. É registrado como 2 Como mães. 2 mães? A criança está registrada como 2 mães. Meu Que hoje eu perdi tempo para ler, porque eu não perco. Mas hoje eu perdi para ler para poder falar com categoria. Quando o rapaz lá na faculdade falou pra mim, eu falei assim, não, você tá de brincadeira, que eu não sabia disso. Aí eu fui pesquisar, eu falei assim, pô, você tem razão, é verdade. Aí eu falei assim, então eu entendi o que quer dizer o QIA+, do LGBT QIA+, que é... Que é qualquer coisa que você... QIA+, é a mulher trans lésbica. Pronto. Aí eu consegui achar Aí eu alguma consigo ser coisa. um taradão que vem entrar no banheiro das mulheres pra ver elas peladas e não posso Aí, falar nada. e Não E posso sabe o falar que eu nada. acho? Se eu Ou fosse como trans, aconteceu também em presídios, né? Sim, Que Exatamente. abusaram de presas. Teve um que teve Engravidaram. Engravidaram. Então, Engravidou assim... 10. Então, é esse o propósito? Ela, se eu elas fosse são trans, caos, eu ia né? ficar muito chateada. Porque eu acho que... Porque, assim, eles lutaram tanto para chegar até aqui, aí fica essa... banaliza, né? É. Porque ela quis ter um filho, né? Ele ou ela, não sei. Quis ter um Elo. filho. Ele quis. E a criança é delos. Deus. É E aí a delos. criança... Coitada dessa criança. A Eu tenho criança dó. não vai entender. Peraí, mas homem... Porque você aprende na escola, homem é de um jeito, mulher é de outro jeito. Querendo ou não, vindo o mundo, mudando... Na aula de se biologia, né? vai ser homem e mulher. Não adianta querer mudar isso. Não tem como mudar. A gente ri, tem essas É. coisas assim, Brincadeira, hein, engraçadas, gente? né? Não, assim, eu tô falando que a gente ri porque é uma situação totalmente... Antológica. Antológica. Totalmente. Mas o que acontece? Isso aí vai ter muitas implicações. A gente já mencionou uma aqui, que é a questão, por exemplo, do preso que se declara trans, é colocado dentro de um presídio e abusa das outras presas, né? Mas eu enxergo isso ainda como uma coisa que vai mais longe. Veja, a gente começa com, primeiro lugar, com uma confusão em relação à definição dos gêneros, né? Então, de que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem pode engravidar. Então, já começa essa confusão toda sendo colocada na cabeça de uma criança. Eles querem, porque querem, colocar isso dentro de escolas, já confundindo
o imaginário da Exatamente. criança. Quando você começa a confundir o imaginário da criança em relação a esses papéis definidos, você começa a colocar crianças numa situação de vulnerabilidade. Exatamente. Porque o que Certeza. acontece? Se ela não sabe qual a diferença entre um homem e uma mulher, tanto faz o que um homem ou o que uma mulher fizer com ela. Exato. E, em breve, nós veremos ainda o crime de pedofilia ser abolido. Porque nós temos ainda uma outra coisa. Se você não pode definir quem é o quê e quem faz o quê, né? Então, já começa por aí. E também você começa a querer fazer com que a pedofilia seja vista como doença e não como não crime. somente isso, não como Laura. crime, né? E tem você vai seguindo Tem um nessa novo linha. gênero agora de humanos que são aqueles adultos que se sentem crianças. Sim. Então Little. você, Isso. Little. E você Little, coloca pequenos. isso. É uma relação entre crianças. Uhum. Exato. Esse adulto. Exato. Começa Uma a tocar criança, uma porque criança de ele 8 acha anos. que é criança. Ele acha que ele é Não, criança. isso daí, 90% desses casos pra mim é safadeza. É lógico. É filha- É o crime Olha, que a gente via antigamente, é que o cara FD-putice. falava... A pessoa que quer abusar de uma criança, ele não vai falar uma linguagem adulta, ele vai falar uma Ah, linguagem linguagem infantil, infantil. pra poder É. entrar naquele mundo. Exatamente. Foge daquele estereótipo da van com o cara da balinha, Exatamente. entendeu? E vem o cara que finge que é criancinha. Pra brincar junto. Pra brincar junto com as criancinhas também. Porque criança... É um absurdo. tem até aquelas coisas assim. Criança brinca de quê? Pra você descobrir? De médico. É. É aquele Exatamente. momento, se são duas crianças de verdade, que elas estão se tocando, estão se explorando, aquilo ali tem um contexto. É. Para elas, não tem um contexto de violência. Não. Mas, um quando homem. um homem adulto teria. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, em primeiro lugar, transformar essa imagem numa imagem infantil de homem. É isso. Não é um homem, é um menininho. Ou é uma menininha, que é uma menininha diferente. Eu acho que... Entendeu? não, É primeiro- doentio. É uma cartilha É doente. doentio. Ó, É doentio. se vocês Doentio. pararem pra ver, É doentio. o único gênero que se dá bem com toda essa confusão é o gênero masculino. As mulheres, porque assim, você não vê mulher que se diz homem Uhum. competir contra homens, Não. fazer coisa de homem, Claro. roubar emprego de homem. Mas você vê homens que se sentem mulheres tomarem as coisas das mulheres. Exato. exatamente. Aí é onde A você... mulher não tem voz. É onde Não, você a mulher bate... acaba perdendo. Mas, mulher não mas tem voz. tem uma forma bem tranquila de resolver esse problema. É que as mulheres, infelizmente, elas estão se adequando. Mas não pode. O que tem acontecido? Eu acho que elas são Elas têm que, abdicando por exemplo, novamente. ó, Exato. no vôlei, tem lá aquele cidadão lá que Caramba, o cara é grande. ele detona as meninas. O que as mulheres têm que fazer? Não entra em quadra. Exatamente. Não vai ter Exato. vôlei Faz feminino. greve. Exatamente. É lógico. Se recusa, Se estudante da USP pode fazer. faz greve, Por que não? mano, estudante fazendo greve, mano. Eu nunca entendi isso na Nunca minha vi vida. também. Não, eu falei, não, peraí, Que calma isso, aí. né? Aí os Doido. professores agora também entraram, né? É, Sabe? Entraram. Não, Lógico, mas né? é eles que. São os professores, são os militantes Tantos. travestidos de professores É. que começam esses movimentos. É. Ah, não, nós aderimos. Por quê? É. Porque não vai ter quem bater. Foi os É. alunos, não foi os professores. Exatamente. Então você tem que começar a pegar na raiz do problema. Quando a gente começar a entender a raiz do problema, porque a árvore você corta no tronco, ela nasce de novo. Uhum. Quando você arranca a raiz, ela não nasce mais. É. Então, assim, o problema do transexualismo só está prejudicando as mulheres. A partir do momento que elas se reunirem, se unirem contra essa palhaçada, porque assim, a gente não precisa fazer nada. Nós, como homem, É. Porque pra o que que tá vocês... fazendo pra gente? Ah, a gente não não faz a pode menor mais. diferença. A gente não pode mais xingar. Ah, seu V. Não pode, mas e aí? Mudou E daí? Não muda nada. nada. mudou Agora nada. as A mulher tá mulheres perdendo estão- emprego, Exato. tá perdendo vaga Exatamente. de faculdade. Nos Estados Unidos estão Olha perdendo aí, bolsa. ela tá se Tão considerando apanhando. como uma vaga feminina que Estão ela entrou. apanhando. Ela entrou na vaga Teve feminina. A Duda entrou com uma vaga aquela moça do Vale Tudo que foi nocauteada por um Então, homem. exatamente. Né? É só se recusar a participar. Mas eu peguei um Ponto. esquerdista outro dia. Esse esquerdista é meu pai. Sempre cito meu pai. Ai, nem Eu peguei no Dia dos Pais. É. Aí eu cheguei assim, eu falo assim, ai pai, toda vez, a gente começou a conversar, né, eu, ele, minha irmã esquerdinha junto com ele. Aí eu falei assim, pai, toda vez que eu vou andar com a minha esposa na praia, e ela vai ao banheiro, eu falo assim ela fala pra mim, olha, fica aí na porta, não deixa ninguém entrar. Ai, eu também falo a mesma coisa. Aí eu falei assim pro meu pai, eu fico ali na frente, orando a Deus, para que não apareçam daqueles engraçadinho. cara falando que é mulher, querendo entrar dele. Ele não pode deixar entrar mesmo.
A minha irmã já olhou pra minha cara, eu dei risada, né? Não pode deixar, pai. É homem, o cara é homem. Aí ele falou assim, mija em pé, é homem. Eu falei assim, eu olhei pra cara da minha irmã olhou pra mim, eu falei assim, pô, seu pai que eu tenho. Meu pai é mais conservador que eu. Então, eles... O povo raiz mesmo, o povo é conservador. Lógico Essa que é. molecada militante aí que não sabe Posso o falar que é. o Lula só conseguiu entrar por causa dessa coisa toda nordestina, que Sim. vem de São Paulo e que não consegue, que não isso, que não aquilo. Foi exatamente por isso que ele conseguiu entrar, que ele atingiu justamente essa classe, que eram os sindicalistas lá em São Paulo. Sindicalistas. Que eram pessoas Meu pai foi vindas lá metalúrgico também, do exatamente Nordeste, que vieram para cá em busca de uma vida melhor e acabaram que são as pessoas que estão hoje, entendeu? Uhum. Só que são extremamente conservadores, entendeu? São. O meu sogro também é exatamente assim. Ah, é? Imagina, ele não é capaz de admitir nada disso. Mas ele é esquerda, não pode falar mal do Lula, que é o pai de todos. É, pai dos... Eu tô É vendo. o pai de todos. Não vai falar mal do Lula lá, eu nem falo mais. Eu também nem falo. Aí você pega uma... Então, mas você vê como o terreno foi preparado. Foi. Foi muito preparado. Foi. Porque assim, ó, primeiro você pega os jovens e destrói a intelectualidade deles. Eles não têm mais interesse em ler, só tem interesse em putaria e fazer live que ela fica... TikTok. NPC. NPC agora. Você viu o que é isso, esse NPC? Pelo amor de Deus. TikTok! Você é o brabo. Mano, ontem eu tava vendo um velho... Calma, eu pensei até que era tu. Pô, me chamou de velho? calma aí. Idiota! Era um cara bem grandão. Tipo assim, se ele tirasse aquela peruca rosa que ele tava, Pô, tá maquiagem... peruca rosa, pô. Ele Tá ia de ser- sacanagem. Eu vou achar o cidadão aqui e vou te mostrar. tu vai Manda dar pra risada. gente que a E gente ele quer rir fazia também. milho. Não gosto. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara aí quando sair deve bater uma laje. Ele ia bater uma laje. Eu tinha certeza que ele ia sair dali pra bater uma laje. Porque assim, aí você pega, tipo assim, prepararam tudo. Aí a pessoa mais velha que talvez acordasse hoje, só assiste Globo. Só. Né? Só que aí os É. jornalistas hoje são quem? Os militantes lá de trás que foram preparados lá pelo modelo Paulo Freire. Então você Exatamente. pega, a gente tá numa roça tão pesada. Só que tu falou sobre assistir Globo, é verdade. Que eu tava almoçando na casa do meu pai, eu falei pra minha esposa quando eu cheguei em casa, eu vou dar um tiro no Bolsonaro. Porque eu tava escutando a Globo. E ali, é Bolsonaro, porque o Bolsonaro. Eu falei assim, agora eu entendo. Porque a pessoa Porque que a só pessoa tem esse assiste, ódio, ela né? tem ódio. E eles falam com Uma tom ênfase, um tom assim. pesado. Então, Eles e não aí- têm pauta. e aí como a é que pauta você- deles é o Jair. Não, Meu e Deus deixa eu do céu. contar só um parênteses pra vocês. Eu com meu marido, a gente foi pra posse do Bolsonaro. Ah, A gente foi, assim, crucificado. Porque a gente abandonou a família, os idosos, pra ir atrás de política. aham. Pra ir atrás de um cara que nem sabia da nossa existência. Pra ir atrás de um Aí cara você fala assim, caramba, que você é tem um herói... um tudo e mais um pouco Você que você tem um possa herói que é imaginar. político, você tem um herói que é político. Aí quem tá falando, o cara que o herói dele é o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Mano, a pessoa falar... E outra coisa que eu até esqueci de falar quando a gente tinha começado. O grande problema, que eu falo que o terreno foi preparado, lá atrás, quando falavam política, futebol e religião, não se discute. Exatamente. Tá Foi preparado erradíssimo. isso aí. Tá Quando- erradíssimo. Isso lá atrás, que nossos pais, É. nossos avós falavam. E você para pra pensar hoje e fala, caramba, onde Onde iniciou tudo. É aí. CNBB... Aí foi. Eu Ó, cheguei a CNBB. essa conclusão também. Ó, CNBB. Aham. Tá uma vergonha. Tá uma vergonha que tá querendo expulsar padre conservador. Exatamente. Meu. É isso aí. A Jornada Mundial da Juventude foi uma coisa horrível, né? Porque, na verdade, assim, ao invés de ser um encontro onde você está trazendo os jovens para dentro da igreja, para perto de Cristo, para a tradição da igreja, eles fizeram simplesmente um encontro ecumênico, ou seja, você ama Deus, então, assim, não importa o que você faz, a religião que você segue, o jeito que você professa ela, tá bom, tá tudo bom, entendeu? E, Esse assim, é o problema. esse é que é o problema. Exatamente. certeza. Começa justamente por aí. Se você pega... porque, assim, a gente tava falando aí
do que a gente ouvia. Política, futebol E religião não se discute. Na casa de vocês, eu não sei, mas na minha, todo domingo tinha briga. E ou era uma das 3 coisas. É verdade. Entendeu? Ninguém nunca verdade. respeitou essa regra. E outra coisa, quem ditava o tom do discurso era o meu pai. Ponto. Acabou. Ponto. E até onde Pode falar o que você... Ponto Pode, não, era igualzinho o Silvio. Pode falar, fala o que você quiser. Se descabela, se joga da mesa, não vai... Eu falei, pronto, acabou. Acabou. É o meu jeito de pensar. E acabou. E eu estou na minha casa e pronto, acabou. E eu não quero discussão. Entendeu? E todo mundo se irritava, se descabelava. Mas no final das contas, quem é que estava certo? Era o meu pai. É o paizão. Então... Acabou. E aí, você Acabou, foi gente. lá e a família? Não, a gente foi assim, todo mundo. Ai. E o duro é que quando chegou lá, tinham muitos bolsonaristas. Assim, o hotel tava lotado, tava tudo lotado. Eu fiquei num hotel que dava de frente pro Congresso. Então você via tudo aquele negócio. De manhã tinha poucas pessoas. Quando foi meio-dia, aquilo tava de um jeito que eu já não tava conseguindo. Já falei, caralho, vamos, porque não vamos conseguir chegar nem na metade. E justamente, barreiras, tal. E a quantidade de gente, celular, não estava funcionando direito. Por causa de muita gente. Muita gente. Então, o sinal não conseguia pegar, a gente não conseguia falar direito. Aí, quando a gente chegou aqui, vocês não queriam saber de nada. Porque vocês não sei o quê, porque vocês isso, vocês aquilo. Você deixou a filha pequena? Não. O meu filho é grande já. Então não tem problema algum, Então mas não é tem, para implicar mesmo. Só que eu comprei as passagens, não tinha nem sido as eleições ainda, quando eu comprei a passagem. Eu comprei já, eu falei, se for o outro, lascou. Lascou tudo. Lascou. Não sei o que eu vou E a fazer. meu data? Muda a data. Vou mudar a data, vou Porque dá tentar tempo, mudar. né, entre Mas aquilo ali, coisa e a eu falo para todo mundo, até falei para algumas pessoas essa semana, que todo brasileiro devia ir na posse de um presidente. Porque o do Bolsonaro, em especial, foi muito... Teve tudo e mais um pouco de um povo patriota. Sim. Teve tudo e mais um pouco. Então, foi muito emocionante. Fiquei lá o dia inteiro sem comer, água tinha, bebia, ia no banheiro, tudo ok. Mas um sentimento que foi que ele falta. Resgatou. Meu pai falava isso. Ele foi na inauguração de Brasília. Foi. Gente, vamos para a próxima pauta, senão a gente vai ficar... Senão a gente vai ficar falando do Bolsonaro. Aí vai longe. Olha só. Ai. Janja assume o lugar de Alckmin em comitiva que vai ao Rio Grande do Sul. Nem Lula, nem Chuchu. Quem assume é a Janja. E aí, Vini? Que absurdo. 60 milhões de votos que ela recebeu, né? Uma mulher que... Rasgando a Constituição, tudo. Além de... Quem tá rasgando a Constituição são os parlamentares que não falam nada e não se posicionam com relação a isso. Já começa por aí. Eu já dei umas cobradas já hoje tá aí. na hora deles meterem a boca no trombone, chutar a porta, porque assim, tá começando a virar bagunça de verdade. Não, bagunça? Sabe? Então, já tava feio. Tá ficando horrível. É. Assim, e Péssimo. você parar pra pensar, cara, essa mulher só fez vergonha até agora. Porque assim, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo. Eu gosto de fazer essas análises. A Michelle Bolsonaro, ela conquistava os espaços, se vocês lembram. Sim, com Ela certeza. era convidada para falar. Tá. Sim. Era convidada para estar. Exatamente. Exato. E nesse caso, você vê, ela foi expulsa lá pelo primeiro-ministro indiano. Lá no G20, a mulher não tem vergonha na cara. Não tem. Então, assim, eu acho. Discernimento. Se você parar pra pensar, ela quer fazer o que a Michelle estava fazendo. Só que ela não tem carisma, não tem educação, não tem o estilo. Tem nada. Ela não tem nada que ela. Olha, em primeira Deus me mão perdoe, aqui para mas- vocês. Interromper aqui como que é? Breaking news. Ex-presidente Bolsonaro receberá medalha Brás Cubas em Santos.
A honraria tem previsão de entrega no dia 1º de novembro, segundo o autor da proposta, o vereador Fábio Duarte. Aí sim. Olha que beleza. Ai. hein? Aí vai ser bom. Aí os Porque esquerda. teve um vereador que assumiu que queria dar Aí, com a certeza. honraria pro Mano Brown. Eu vou... Teve um que assumiu aí que queria dar honraria na medalha Brás Cubas pro Mano Brown. Eu falei assim, pô, Mano Brown tá Por de qual sacanagem. motivo? Por qual motivo? Qual motivo? Olha só, nós vamos estar presentes, hein? Com certeza. Dia 1º de novembro. Aí vai Ó, ao Tá Rio Grande do marcado Sul. já. Foi ao Rio Grande do Sul, a Janja, sendo que quando tinha que ter ido mesmo, aí, pessoal, vocês vão me aguentar no Twitter porque eu vou Mas viajar vocês muito viram o tempo de vídeo avião. do povo lá no Rio Grande do Sul? Chamando pela Michele? Não. Tá, já não tá nas vi. redes sociais. O povo lá no Rio Grande do Sul gritando Michele. Ah, tomara que Não, quando ela esteja mulher. lá no evento, fiquem gritando Michele, né? Olha, uma mulher que não tem filho, uma mulher que dedicou a vida para ficar correndo atrás de partido. E que vai se encontrar com um Desde presidiário. Desde os 17 Casado. anos Casado. é filiada ao PT, conhece o Lula desde então. Desde quando ela se filiou, ela conhece o Lula. Para mim, na minha opinião, de acordo com aquilo que eu li, ela já era amante dele. Todos falam. Entendeu? Há muito tempo. Há muito Foi tempo, desde a época da concedido o Marisa. cargo para ela lá na Eletrobras, porque ela não é concursada, ela não é nada, que muitos falam que ela foi concursada. Não. Ela teve o cargo indicado pelo Lula, por isso que ela ficou lá, porque senão não teria chegado lá. Sim. Né? Então, é uma mulher assim que não me representa. Ela não diz Essa que é absolutamente a verdade. nada. Ela não é mãe, Vergonha. ela não é mãe, ela absolutamente não, nada. Exato, não é nada. porque tem o seguinte, uma pessoa que vai se encontrar com um presidiário, né? Escort-girl de presidiário, pra que é o que ela é. Pra mim não importa se é o Lula ou se é o cara aqui da esquina que tá preso, não importa. Não importa. É a mesma Exatamente. opinião que eu tenho. E ainda o preso era casado. E ainda A o preso. dona Marisa Letícia ainda estava viva. Quando Tava ela estava doente, fazendo. mas Estava tava doente, mas estava viva, né? Verdade. Então, assim, Desrespeito não total. morro de amores pela dona Marisa Letícia, né? Não. Espero que ela esteja lá num lugar bem quentinho esperando o Lula. Mas, ainda assim, ela era casada com ele, Com certeza. né? E Falta ele de ocupando. E ele Grande vendedora de Avon. e tendo ocupado um cargo público, a pessoa tem uma maior visibilidade. Então, o mínimo que você deve ao seu cônjuge é respeito. Com ruim. certeza. Né? Isso acho que é o mínimo que você deve. Se você gosta, se não gosta, é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, pelo menos, tem um pouco de dignidade e deixa a pessoa manter a dignidade dela também, né? Com certeza. Mas ele aí não respeita vai ninguém. e se expõe dessa forma. Então, assim... Lula nunca respeitou ninguém. então... Tem vários nomes para a gente dar, mas não fica bem falar aqui. Agora, o que me chama mais atenção nisso daí, claro, tem essa inércia, né, do vice-presidente, porque essa é a função, dele. Do vice. É a função dele. Então, Verdade. por que o vice-presidente não está se mobilizando para ocupar esse lugar? Ele vai deixar que a esposa do presidente ocupe esse lugar? Isso aí Eu tô já achando mostra... ele bem omisso. Não, mas isso já mostra... Se apega Se a alguém nada. tinha alguma dúvida, isso já mostra que nós estamos dentro de um processo ditatorial. Porque, se você observar, somente em ditaduras os parentes assumem no lugar dos presidentes. Sim. Somente. É que o povo acha lindo. Ou temos outra coisa também que a gente pode pensar. Lá no início, não sei se vocês lembram, a gente achava... eu até hoje acho, né, que a ideia do sistema como um todo não é o 9 dedos. É o Alckmin. Sim. É. Talvez por isso ele esteja eles estejam assim... quietinho. Quietinhos, por quê? É. Porque são falhas. E aonde que você acerta o seu inimigo? Nas falhas, falhas. dele. Então, Tão quando deixando ele comete isso aí, o Lula é cada mais vez uma mais à oportunidade, entendeu? É verdade. Porque na hora que forem derrubar, aí, meu amigo, derruba Vão de uma vir, vez. vão vir pra Mas cima aí com tudo. tem também uma outra coisa grave, porque assim, todos Deixa a os, canga. os precedentes que já se abriram, né? Tudo Sim. bem, são as falhas que eles estão cometendo e, por conta disso, podem ser defenestrados. Mas todas elas abriram brechas muito grandes, né? Sim, é aquele tal Assim, da jurisprudência, né? Não, esquece aquele negócio escrito Estado Democrático de Direito. Não. Esquece. Esquece.
Falaram, eles estão rasgando a Constituição. Mas não, faz tempo. a Constituição já foi rasgada lá atrás. Eles estão limpando algumas partes do corpo agora com É a os Brazuela, papéis. né? Nós estamos na Brazuela. Não, Eles estão usando para limpar alguma parte do corpo agora, porque rasgado já foi. Tá revoltante isso tudo que tá Tá. acontecendo, tá? Tem hora que eu olho assim pra TV, eu falo assim, meu Deus, cansa. Tem hora que cansa. Cansa. E cansa mesmo. Dá E um cansa. pouquinho de estresse Dá mental. Não dá? olha, eu pensei que fosse dá só um- comigo. não, dá um- Tem hora que dá É um um estresse, misto de revolta com desânimo. um desânimo. Que tu olha assim, tu fala assim, meu Deus. E é o que eu tava brincando. Até você acorda e pergunta, e fala, meu Deus, obrigada, porque eu acordei, né? Mas depois você pergunta, por quê? É isso. Mas Né? aí... Ô, Max, A coloca um Janja- videozinho pra mim, por Uma favor. piada. Aí Essa vem esse senhor, Fiz essa pergunta várias vezes, inclusive. me representa. Quando o senhor faz referência, por exemplo, ao Mauro Cid, de que ele não participaria, o senhor disse que ele não participava no sentido de deliberações, de tomada de medidas, ou sequer participava presencialmente de reuniões. Ou seja, ele não estava no espaço físico da reunião. Aí ele responde, Porque é muita não. burrice junta, Normalmente, o ajudante de ordens cumpre ordens do presidente, por isso se chama ajudante de ordens. Ele cumpre ordens do presidente da República, são missões que é o presidente da República. Enfim, então, na verdade, ele disse que não, mas o senhor estava lá, general. Junto com o Mauro Cid estava fisicamente no local. Mostra a imagem que eu vou dizer o que está sendo dito completamente infundado. O coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém liga, chega um cara e fala, tá ligando pro presidente. Essa é a missão do ajudante de ordem. Ele não dá palpite numa reunião dessa. Ele não levanta o braço, fala, presidente, eu quero falar. Isso não existe. As pessoas aqui estão querendo me comprometer. Vão perder tempo. Mostra lá a imagem. O que é com a imagem? Essa imagem cai de 2 em 2 minutos. A assessoria tira quando for terminar. Porra, espera um pouquinho, pô. Calma, general. Essa imagem é muito antiga. Peraí. Delegado, por favor. Delegado Éder Mauro, por favor. Delegado Éder Mauro, por favor. Essa imagem é de 2019, viu, senador? É de 2019. Está sentado à mesa o general Fernando, que à época era ministro da Defesa, o general Paul Cruz, que na época era comandante do Exército, e o almirante Garnier nem pensava em ser o comandante da Marinha. O Garnier não está nessa foto. O Pujol está ali de óculos, de verde oliva, que é o uniforme do Exército. O general Pujol era o comandante do Exército. O general Fernando, que é o que está ali do lado do presidente, está falando com o presidente, o general Fernando era o ministro da Defesa e depois foi exonerado também. Então, aquele rapazinho que está sentado ali do lado do Cid, por exemplo, não tem nem ideia de quem é, foi alguém que levou e ele sentou ali atrás. Só faltava dizerem que ele estava participando da reunião. Quer dizer, então é preciso haver um pouco de senso do que está acontecendo para não haver acusações falsas, acusações que são sérias, porque agridem a integridade de alguém. Então é preciso que as acusações sejam um pouco refreadas, né? Show do general Heleno. Fora outras coisas que... Pô, para, fica enchendo o saco. Ela fala o que ela acha que sabe que tá na minha cabeça. Pô, isso é pra ficar doido. Ele é da hora. Gostei. Olha, Ontem, o Heleno, essa semana, não sei Representou. você, mas... Desopilou o fígado, Não né? foi? De muita gente. Lavou, Ele lavou. desopila o fígado Mas porque aí, você tipo, ri e lava onde o a alma. exército foi parar, né? Ainda Onde existe a honra general do exército raiz. foi parar? Onde a honra do exército foi parar? Tudo muito bizarro. eu Estão acho. chamando um general 600 estrelas
pra dar explicação pra gente que não sabe nem Escrever. escrever. isso. Um bando de pateta. Aquela Elisiane é uma pateta, cara. Cara, Aquela mulher, ela é uma fanfarrona. Tipo, você vai ver Randolfo Rodrigues. Escreve uma coisa, depois escreve outra. Fala uma coisa, depois fala outra. Você viu as declarações dele no Twitter, lá em 2019, sobre o avião da FAB? Porque teve a questão do Da irmã piloto. da irmã lá da peneira, da tal da Aniele, que lá atrás, não, quando pegaram o avião lá da FAB, acho que foi um ministro do Bolsonaro, tipo, alguma coisa, ele teve foi uma lá e falou, história. não, porque eu vou fazer uma lei que os ministros não têm que usar o avião da FAB, blá, 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 Isso, blá. eu lembro. Sim. Aí, quando foi essa semana, ele colocou lá que, ó, fazendo bom uso para um bom governo do... Cara... não... É tirar. Aí o exército permite que um cara que viveu, honrou a pátria, um cara desse aí. Passa por Mano, uma na hora que situação chamasse Tem que ele, passar por uma situação não vai. dessa. Não vai, o exército não quer. Não O exército não permite. vai. Você quer ir, general? Se você não quiser ir, não precisa Não ir. precisa ir, exatamente. Que nem Mas- o não coronel tem Mauro voz. Cid, pô, o cara é do exército, honrado, Meu, passou tal. por uma Pô, humilhação. Aí estão fazendo... Foi uma humilhação. Estão fizeram fazendo com isso a- mesmo, com de ele. propósito. De propósito. Eles, a ideia Isso é deles querem tortura que estão humilhar. fazendo. Mas assim, É. os bons estão sendo humilhados por conta dos acertos que os ruins fizeram agora com o novo governo. É lógico. Sim. Se abraçaram com o novo e estão permitindo isso. Agora, Sim. é assim, tudo na vida tem um momento certo para acontecer, né? Uhum. Então, nós esperamos muito tempo até encontrar uma pessoa, uma figura catalisadora. Todo evento, vamos dizer assim, todo acidente que acontece, ele nunca é causa de um único motivo. Ele é uma sucessão de motivos que Sim. levam Chegou. a aquele acidente ali, tá? Com certeza. Então, o Bolsonaro foi isso. O Bolsonaro foi uma sucessão de fatos que vieram acontecendo, né? E que, vamos dizer assim, eles ficaram mais claros em 2014, quando teve aquela questão lá dos 20 centavos, e o pessoal começou a ir para a rua e tomou um movimento que era da esquerda. Sem querer, nós tomamos um movimento que era da Sim. esquerda. Exatamente. É verdade. Então, Eu no isso- começo era meio contra também. Isso Eu falei, teve "Peraí." início lá. Então, o que aconteceu? Aquilo ali foi desencadeando nas pessoas uma lucidez, né? E que, quando chegou Bolsonaro definitivamente como candidato, as pessoas estavam prontas para ele. Estavam. Porque Estávamos. elas estavam A gente tava ansiando, querendo. elas Isso. A ansiavam gente por alguma queria. coisa que elas não sabiam nem o que era ainda. É verdade. Tava dentro da. Tava. Era uma Tava coisa escondido. que. Sabe? Era uma coisa que vinha de dentro, assim, até que É. apareceu a figura dele. Ele foi o elemento catalisador. Ninguém teria feito melhor nos últimos 4 anos do que ele. Com certeza. Tinha que ser ele. Tinha que ser Porque ele. não tinha outra pessoa. Não tinha. Não Não. tinha. Nós precisamos retomar essa consciência de 2014, observar as coisas que estão acontecendo, porque talvez surja uma outra figura como ele. A gente não sabe quando isso vai ser, porque a gente também não sabia quando ele ia surgir, né? Mas talvez alguma outra figura surja. Mas o legal, Lau, E ela tem que ser catalisadora nesse sentido, entendeu? Porque agora nós temos também, antes, vamos dizer assim, tínhamos mais a sociedade civil. Agora nós temos também um exército revoltado. Tem. Isso. muito. Temos. o que é Muito. legal, que você falou que é muito interessante, Lau, que é os fatos precedentes a um acidente, é muito legal que, assim, ó, todo esse movimento que aconteceu pré-Bolsonaro e pós-Bolsonaro acordou a sociedade para uma coisa que se chama vida cultural, vida política. Sim. Então, assim, quando que a gente se preocupava com uma eleição de conselho tutelar? Imagina. A Exatamente. gente não sabia nem quem eram os nomes. Exato. Hoje a gente já sabe, nós já estamos mapeando os candidatos conservadores, já estamos começando a entender a importância de Sim. ocupar os espaços. Então, assim, uma coisa que eu acho que ainda falta bastante na sociedade é os pais acompanharem a vida escolar dos filhos. É complicado. Porque, assim, eu acho que é desse princípio que a gente tem que começar a retomar
a cabeça das crianças. Sim, Exato. Porque os professores ainda estão sim. massacrando elas. Então, assim, é muito legal isso que você falou, porque foi plantado, a gente começou errado, né? Foi a cereja do bolo, mas a festa ainda era deles. O bolo a gente a gente tá a gente construindo. tinha a cerejinha lá, como o Olavo de Carvalho falou. É. Aham. Eu acho que se o velho não tivesse morrido lá, ele tinha morrido agora. Nossa. Ou de Ele- raiva de imagina, vergonha. Raiva de imagina vergonha. a nossa, que Deus a Verdade. tenha em paz. Imagina a nossa Lilian hoje em dia Meu lá. ó. Deus do céu. Imagina. A Lilian, A né? Lilia tava infartando. Ela Tava, tá né? infartando. tava. Então, assim, Deus faz as coisas de uma forma tão coerente, É tão verdade. certa. Ele prepara a gente de um jeito tão bom. Porque, assim, se a gente não tivesse essa massa que nós temos agora... O que acontece? Agora que nós vamos precisar é de um povo com coragem para voltar para as ruas. Porque tá todo mundo com medo. Sim. Então, eu até uso um bordão que eu falei para todas, porque a gente, sem querer, acaba conhecendo algumas pessoas que a gente acabou excluindo da vida. Claro que são esquerdistas, a gente acaba excluindo. Fora É. pai e mãe, né? Que não tem Esse como, né? aí não tem como. Aí o resto a gente põe para andar. O que acontece? A gente ficou... Ai, o que eu ia falar mesmo? Que a gente vai conhecendo algumas pessoas ao longo da vida. Ah, é. Acontece comigo também. Fique tranquilo. É perda de memória recente, todos temos. Então. Aí a gente vai deixando essas pessoas irem embora. Elas não, a gente não consegue deixar, elas não vão permanecer do nosso lado, né? Quando... E aí falta a parte da coragem também, né? O povo tem que perder o medo de ir pra rua. Que nem ó, Sim. dia 12 de outubro. Isso. O desembargador lá que deu uma lapada no Pocatelha lá. Não é só por causa dele. A gente tem uma data e uma série de acontecimentos tão legal acontecendo. Vamos parar pra pensar. Aborto, drogas. Falei isso hoje com o Quem Indalécio. são os primeiros que vão ser prejudicados com esses dois, com a proximidade desses dois fatos? As crianças. As crianças. Os jovens. O que é dia 12 de outubro? Dia das crianças. Então, assim, eu tava conversando com o nosso futuro vereador de São Vicente, Greg. Falei, Greg, a gente precisa organizar uma passeata Sim. das famílias. Exatamente. Não, Pegar as crianças, Você viu a piada, bicicleta. São Vicente, passeada das drogas. Lá. Sim. Então, mas foi uma Marcha da vergonha. maconha. Foi uma Não, vergonha. eu sei que foi vergonha, Mas mas... fizeram. Meia dúzia de pessoas, mas fizeram. Mas fizeram. Então, assim, o que impede a gente de pegar e colocar faixas, pedir apoio para fazer uma bela de uma passeata vindo lá da Praia de São Vicente e uma festa gigantesca com algodão doce para as crianças, Sim. com pastores orando, pedindo para Jesus intervir nisso, porque Concordo entendeu? plenamente. Eu acho Vini, que a o gente que você tem está partir falando disso. aí, pode perguntar para o Indalécio. Eu falei com ele hoje, exatamente isso, sobre o dia A 12 gente de precisa outubro. organizar. Pegar essa É. data por todos esses motivos aí Pelo que você está simbolismo falando. da Pelo criança, né? simbolismo Pelo da simbolismo criança. da criança. Entendeu? Eles são os grandes prejudicados. E é por um tudo que tá e aproveitar acontecendo. que é um feriado nacional. Sim. Entendeu? Então, assim, mesmo que sejam feitas pequenas manifestações, mas que elas aconteçam em Sim. várias cidades e que depois a gente coloque tudo isso nas redes sociais. E a pauta tem que ser essa mesmo, porque é uma coisa... A gente estava falando de questões aí do Congresso, então a gente, pelo menos, ainda teve um momento que eles conseguiram correr e o Estatuto do Nascituro Sim. ganhou... a Cris Tonieto, que é deputada federal lá do Rio de Janeiro, ela fez um trabalho maravilhoso, ela conseguiu correr atrás. Eles tiveram mais assinaturas do que o necessário. Já colheram Já todas? ela vai para 300 e plenário, poucas já já. vai para Tá bom. plenário. Então, já é para poder De ter urgência. vai Tá na hora de brecar como essa medida de ideia. urgência. E o que eles fizeram Então, essa semana também foi sensacional. essa Brecar Ah, o essa Luiz Felipe, ação né? deles Luiz Felipe. tudo. Uhum. e isso e essa coleta é iniciativa dela, do Luiz Felipe, do Sim. Paulo Bilins, que também que é O daqui de São Hélio. Paulo, O do deputado Hélio Lopes. Então, Isso. assim, Sim. é um trabalho que foi sensacional. Eles realmente, nisso aí, eles deram o sangue. E tá na hora de entendeu? parar de ser deputeg E a também, gente, né? Sim. exato. E a gente tem que pegar justamente esse tema. Exatamente. Pelo Estatuto do Nascituro, pela vida, contra o aborto e pelas nossas crianças. Contra as Sim. drogas. Eu acho isso. Também. Vamos. Entendeu? Então, assim, Começar acho já que a divulgar. são esses Porque- os temas que tem que estar nesse dia aí. É isso aí. Eu falei isso com ele hoje. E nós temos que convidar pastores para pregar. Sim. Todos os que estiverem É. chama pastor, chama padre, chama o que tiver, quem estiver disposto a participar, É isso aí. É uma né? união. E caminhar Pela nesse nossa momento, marcha tem que da estar todo família. mundo junto.
Tem que fazer mesmo. Temos que levantar esse clamor. Já passou da hora. Olha, eu... Talvez esse seja as o propósito da gente crianças- continuar acordando, né? Porque, olha, as crianças, gente... Poxa. Quando você tem, assim, eu tenho um sobrinho de 5 anos, tem o meu filho, mas ele já tem 21, mas o meu sobrinho tem 5. Você vê a inocência Sim. da criança. A gente está passando por um processo estranho também, mas com a minha ex-cunhada, mas, enfim... Você vê a inocência da criança, aí foi até isso, toda essa coisa que eu falei, peraí, vamos apoiar o Conselho Tutelar de Direita, né, para poder realmente mudar a cabeça das crianças, intervir quando tiver que intervir, porque hoje em dia essas crianças estão jogadas. O pessoal aqui em Santos não está nem preocupado, porque eu falo... Aqui em Santos, os prédios aí, que chamam? Que são alugados, né? Eu acho. Que são alugados, né? Para ter o conselho? O conselho. Sim. São alugados. Estão caindo aos pedaços. Como é que você vai guardar uma criança ali dentro? Como é que você vai receber uma família ali naquela situação? Mesmo. Então, começa por aí. Começa pela gente. É que nessa coisa do gênero nas crianças. Ontem eu vi um vídeo muito interessante. Aí tá lá, os progressistas. Crianças podem mudar de gênero se quiserem. Aí o cara faz um teste, coloca assim, ó. $10 mil e 2 bolachas Oreo. O que você quer? Aí a criança, 2 bolachas Oreo. Eu vi esse vídeo. Exatamente. Como que um ser humano desse tem capacidade não desse? Tem capacidade. Sem capacidade alguma. Então, Posso te falar que eu Mas nem com aí 17... vocês lembram, desculpa te interromper, mas vocês lembram do que eu estava falando antes, quando nós comentamos a respeito da deputada trans? Sim. De que nós estamos caminhando para isso? Tem um outro ponto também, que lá na frente ele vai se juntar com isso daí, que é a questão da redução da menoridade penal. Eu vejo muitas pessoas falando sobre tem que reduzir, porque tem que ter uma efetiva condenação da pessoa que comete crimes. Eu entendo, mas eu sou radicalmente contra a redução da menoridade. Porque a partir do momento que você reduz a menoridade para responsabilizar por crimes uma criança, você pode ter certeza Eles vão que eles vão brecha. aproveitar essa brecha para usar isso daí como forma de alterar a idade de consentimento das crianças. Então, assim, eu sou a favor que se faça uma reforma para mudar a forma de execução da pena para o menor. Mas assim, nunca reduzir a menoridade. Mas é que assim, a maioridade ou minoridade, nesse caso, a gente tem que colocar assim, no peso. Por quê? 15 anos hoje é criança? Não, mas eu entendi. 15 anos faz o quê? 15 não é, mas e 8? Beleza, mas é por isso que eu tô te falando, a gente tem que colocar no peso. Tem que classificar. A redução da maioridade penal, no caso lá, quando entrou, era 16 anos. Sim, mas a questão é que reduzir a maioridade vai acabar chegando na idade que eles querem para a criança poder consentir com fazer sexo. O que eu estou falando... Hoje se não me engano, são 15 anos. Hoje em dia, o que eu estou falando... Então, a partir dessa idade já pode responder criminalmente. Então, mas é isso que eu estou falando. Você não vai mudar a idade do consentimento. Você vai mudar a forma da execução. Se ela tem até tal idade, ela cumpre aqueles requisitos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, então ela vai, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, cumprir a pena daquela forma. Uhum. Atingiu a maioridade, passa para o sistema prisional. Sim. Só... Pode falar. Coloca esse vídeo aí pra gente, que senão a gente não vai ter tempo de falar sobre tudo. Olha, o papo tá bom aqui, a gente vai ter que marcar outro, hein? Coloca aí, por favor. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por Sua Excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né?
Enfim, ministro Eu quero Alexandre saber qual é foi o realmente brasileiro um que companheiro aplaudiu. insubstituível. Muito obrigada. Piada, Olha, né? Só Deus Como é o nome daquele viu chá? os meus Ela pensamentos. tomou. Não, Sa- sinceramente, só Sandaime. Deus Shawarma. viu Shawarma, meus né? pensamentos. Não, porque- shawarma é aquele pão árabe. Como é que é o nome daquele chá que a pessoa fica... Daino. Santo Daime, Santo mas... Daime, Não, não É. é possível. Ela Eu falo pra tomou. minha esposa que eles Ela devem fumou pedra. fumar maconha É. Deve. regada com água de privada. Não é possível, cara. É. Não é possível que no plenário É uma do mistura. STF... É uma mistura de cinismo com disfarçatez e falta total de vergonha na cara uma pessoa dar um depoimento desse. Pelo amor Nós de vimos Deus. lá, tinha idoso, tinha gente deficiente, tinha autista, tinha até cachorro, Pipoqueiro. tinha criança, O pipoqueiro foi preso e você quer me Sacanagem, fazer... essa eu não, sabia. e você Eu quer dou me risada, fazer mas é acreditar... sacanagem, né? Quer Que me eles fazer foram acreditar aplaudidos. que ele foi aplaudido? Tem certeza que foi eu- aplauso? Você Pelo sabe amor o que é de Deus. aplauso? Ó, eu assumo, tá? De carteirinha, sou bolsonarista mesmo. Assim, por tudo. E eu nunca vi em nenhum grupo nada que se fosse fazer algum ato de terrorismo, que quisesse invadir, que quisesse... Porque as pessoas ali, eles não tinham condição física de entrar em combate com a polícia. É o primeiro golpe Nem sem fiz, armas. É golpe. E nem preparação, né? Pelo amor de Deus. Eles não tinha- sabiam. Cadê o líder? Exato. Não tinha um líder. Até hoje, cadê o É líder? louco falar que foi golpe. Atos golpistas. Que atos atos golpista? Eu não sei também. Eu não sei de Eu onde não que tiraram consigo isso. Olha, ato golpista foi aquele que determinou que o pessoal do Exército entrasse para fazer a avaliação lá com papel e um lápis. Para mim, isso é um ato golpista. Eu não posso considerar isso? Exato. Para mim, isso É. foi, que não permite. Como é que você vai, É, você vai analisar dados de computador com uma folhinha Folha de de papel e um lápis? Exatamente. Não sei também. Então, Vini, isso é loucura. O que É o nosso que eu falei, país... é a questão é a esquizofrenia. Nós estamos vivendo num processo esquizofrênico. É o tema do nosso programa. Não tem. O Brasil não é para amadores. Não é. Mas Olha, teve um sábio que falou que um dia ia ter tanto idiota que os sábios seriam seriam taxados de idiotas. idiotas. É, é. exatamente. Eu já ouvi isso também, porque não é possível. Sim, não é possível. Tem hora que eu falo assim, será que eu... Que os sãos, Não, né, será que eu seriam enlouqueci? taxados- É, exatamente. Eu já me Tem hora que eu perguntei posto um isso vídeo, eu vou ver... várias vezes, Que é doida sou sabia? eu, né? É. Será que eu... Peraí, calma aí. Não, mas Calma aí. eu tenho uma convivência assim. Quando que comunista deveria trabalhar num banco? Quando que um comunista deveria trabalhar num banco privado? Nunca. Não pela ética dele É lógico. e nem Vai pelo contra os capitalismo. princípios. Sim. Banco é qual é o maior exemplo do capitalismo? É um banco. Banco- é. Exato. E eu vejo isso todos os dias. Então, assim, a coisa tá tão degringolada. Mas o esquerdista, ele só age em benefício próprio. O Lula só age em benefício próprio. A Janja só age em benefício próprio. Sim. Nunca em prol do povo. Aquele seu amigo esquerdista também. Ele é aquele que vai no seu churrasco, leva Skol, mas quer beber a sua Heineken. Tá entendendo? É mesmo. assim Eu para não tenho todo nem mais mundo convivência com entender. esquerdista. Não, também Eu não tenho, também mas, não é, tenho. mas é esse tipo de pessoa. Gente, a entendeu? conversa tá excelente, mas estamos chegando ao fim. Que pena. Pena. Vou pedir para fazer as considerações finais. Vini, Agradecer mais um dia, agradecer a Deus aí por nos dar a possibilidade de estarmos aqui, pela saúde dos nossos amigos, que continuemos sãos e abençoados e com capacidade de orientar as pessoas. Porque assim, o Brasil é lindo, tem água, tem natureza, tem pessoas boas, só falta coragem para meter o pé na porta e retomar de volta. Verdade. Laura. E é isso aí. Boa noite a Vai todos acabar. e obrigado. Laura, Dê aquela suas pausinha considerações marota, né? Finais, Laura. Fazer aquele suspense. Né? Olha, desejo a todos vocês que nos assistem, né? Que vocês realmente se esforcem, né?
para manter a sanidade nesse momento. Não se esqueçam de cultivar a sua fé, né? Rezar, pedir a Deus, porque só Ele mesmo, nesses momentos, para nos dar inteligência e discernimento, para que nós possamos ter uma ação que seja efetiva, que não seja precipitada, que não leve mais ninguém a situações como essas que nós vimos no dia 8 de janeiro. Porque eu tenho certeza que nenhuma daquelas pessoas que estava lá, que são realmente patriotas, gostaria de ter terminado da maneira como terminaram. Elas tinham, acho que, outro propósito, outro objetivo em mente. Não foi possível, né? Então, desejo que todos tenham muita paz de espírito, discernimento e mantenham a fé. Porque nós haveremos de ver alguma transformações. Brenda? Eu queria agradecer pelo convite. Todos vocês são maravilhosos. Gostei bastante do nosso papo. De saber que eu não sou louca sozinha também. Adorei saber que eu tenho agora com quem contar, mais pessoas com quem eu posso contar. Com certeza. E quero pedir também para o povo, né, ser mais consciente, pensar melhor na instituição da família, que está tão jogada, né? E que a gente possa, com certeza, ter um Brasil melhor nas próximas eleições agora. E bora pra cima, porque o brasileiro não desiste mesmo, a gente não desiste. Vamos pôr a boca no trombone e vamos falar, opinião sem censura. Obrigada. Exatamente. Eu quero encerrar lembrando de 2 eventos. Primeiro, domingo, 1º de outubro, tem eleições do Conselho Tutelar. Em todas as cidades. Em São Vicente, tem aqui. Aqui em Santos, a gente pode votar em 3 candidatos. Eu vou votar 132 Tia Josi, 151 Edneide e 123 Marcela Matias. Essa é a minha indicação aqui para Santos. Eu vou votar nesses 3, certo? Você quer saber aonde vai votar? Eu vou estar postando no Instagram a lista das escolas, como que faz. Você tem que levar o título e o RG, certo? E o segundo convite para o dia 12 de outubro. A gente ainda vai se reunir e vamos decidir aonde será esse ato. Nós faremos a Marcha da Família em prol das nossas crianças, contra o aborto, contra a legalização das drogas. Convido você para estar presente no dia 12. Procure no Instagram, aí na sua cidade, porque vai ser um movimento nacional. E o povo, independente de ideologia, você que é em prol da família, em prol da vida, vida sim, aborto não, drogas matam. Que Deus abençoe a todos, tenha um forte e glorioso abraço e na sexta-feira que vem nós voltamos com mais um programa Opinião Sem Censura. Um abraço!